Olá, tudo bem? Aqui é Maraísa Silva, coach, e hoje vamos conhecer um pouco da história da Auricleide Carvalho. Ela é autora desse livro aqui, ó, Amor Atitude. Amor Atitude, ó. E ela vai compartilhar o porquê que ela escreveu esse livro, né? E tudo mais aí de coisas boas que ela tem para compartilhar com a gente, para fazer sempre crescer e tudo. Para bater um papo, eu acho que vai ser bem interessante, agradável. Bacana. E então, conta pra gente aí o porquê que você escreveu este livro e com esse título, né? Amor, Atitude. Sim. O projeto desse livro já tem uns 2 anos que eu estou interessada em escrever sobre amor. Inclusive, em dezembro do ano passado, eu escrevi um artigo, que inclusive tem esse título, Amor, Atitude. Esse artigo está em um dos capítulos, é um artigo de Natal. Eu até escrevi com o intuito até de dar, assim, como forma de presentear com esta mensagem, né, que é uma mensagem de amor, uma mensagem que tem vida mesmo, e o meu intuito era presentear os meus amigos, familiares, com esta leitura. Então, eu me emocionei muito escrevendo este artigo, achei, assim, e foi desse artigo que surgiu a ideia de escrever um livro com o título Amor, Atitude, porque me fez refletir mesmo, assim, que o amor precisa que nós tenhamos uma ação efetiva, né? E não fica só o amor de palavras, mas realmente de ter uma atitude onde podemos vivenciar essas atitudes no nosso cotidiano, no contexto do amor. Então quando eu decidi que esse seria o título do livro, Amor, Atitude, eu não tinha noção do que era que eu ia escrever, como seriam os capítulos, mas eu sabia que tinha muito... esse assunto é um assunto inesgotável mesmo. E o interessante é que o livro, eu procurei tirar esse livro, até os capítulos mesmo, das redes sociais, além de eu fazer uma imersão nas culturas, nas civilizações antigas, como Índia, Grécia, Egito. Eu fiz essa imersão mesmo, até porque, assim, se nós estamos falando em amor, atitude, vivência no cotidiano, então precisamos conhecer as pessoas, estamos falando para pessoas, né? Eu ficava até muito ativa no Facebook, lendo o que as pessoas escreviam. Às vezes eles escreviam algo, ali eu tirava o capítulo, o título do capítulo, e tem mais uma que a Maraísa talvez não lembre, mas um capítulo que tem aí, Amor de A a Z, veio de uma conversa que eu e ela tivemos em box. Você lembra? Legal. Você lembra Não, eu disso? não lembro. Eu falei Não assim, lembro dessa eu falei, conversa. eu falei assim, o amor de A, eu vou trazer assim, o amor de A a Z, mas foi desligando e, opa, temos mais um capítulo, vamos lá. Aí já coloquei o título lá. Verdade. Foi bom. Legal. Então você, Realmente. onde eu bati um papo com elas, foi surgindo, e realmente o livro, ele foi montado, assim, a criação do livro surgiu mesmo dessas conversas informais com os amigos, e mesmo eu lia alguns textos que eles escreviam no Facebook, e o que é que eles estavam vivendo, mas assim, esse é uma parte da minha técnica. Eu usei várias técnicas, né? Vários meios para realmente estar produzindo esse livro. É isso. Ah, muito bacana. E quanto tempo você levou para escrever o livro? Então, eu já queria escrever sobre amor, né?
E em dezembro, eu entrei em contato com a editora, já mostrei para ela que o livro já tinha título, mas ainda não estava escrito. Mas eu falei para ela mais ou menos como ia ser o livro. Eu disse para ela que não é um livro religioso, até porque amor é uma linguagem universal. Então, eu não queria puxar, vamos dizer assim, brasa para nenhuma religião, porque não é essa a ideia do livro. O amor é coração, amor é essência. Então, independente de religião, até quem não tem religião, vamos dizer assim, o ateu, mas nunca a essência dele é amor. Então, eu me preocupei em escrever para corações, tá entendendo? Então, quando eu falei com a editora, nós já ficamos já falando sobre questões de realmente fechar com essa editora. E aí o livro foi pegando forma, né? Primeiro eu escrevi o prefácio do livro, e o prefácio fala muito sobre o livro. Aliás, eu digo mesmo que a ideia central do livro são os relacionamentos, né? Comportamento, a vivência no cotidiano. Porque, assim, são pequenos detalhes do cotidiano que nós não estamos atentos, mas é aquilo ali que está formando o nosso... vamos dizer assim, formando mesmo o nosso emocional, né? O nosso grau de amor. Porque nós somos seres amorosos em graus diferentes, mas somos seres amorosos. Nossa essência é amor. Nossa, profundo. Muito Algo. bom. E assim, eu estou lendo o livro realmente, adorando. E assim, eu gostei bastante que você traz algumas citações, né? Tendo Mahatma Gandhi, e vários outros, e também algumas histórias, né? Para ilustrar os momentos, assim, as Isso. passagens, e deixa assim, bem real, bem profundo, bem próximo mesmo, aproxima a gente, e é uma leitura muito gostosa. Eu peguei o livro assim, vou ler um pouquinho, e fui lendo, não dá vontade de parar. Araísa, bem legal a sua colocação. E fala um pouco aqui, tem um capítulo legal, é O Poder do Agora. Sim. Como é que diz? É interessante. Esse livro também, um capítulo vai puxando o outro, um capítulo vai puxando o outro. Vai esmiuçando um pouco mais. Mas o poder do agora, eu falo um pouco, eu trago um pouco a reflexão de que nós fomos criados para viver no presente. Porque, assim, nosso dia tem 24 horas. Então, é no presente que o tempo se passa. E o interessante é que viver no agora é bem interessante essa reflexão, porque nós podemos observar que com essa prática é possível até diminuir o nosso ego. Pessoas que ainda têm o seu ego um pouco acentuado. Então, se você vive no presente, é sempre aquilo ali, o minuto presente. Então, às vezes o ego é muito algo assim. O interessante é que não é o que acontece conosco, mas o que fazemos com aquilo que acontece conosco. Então, o que é que nós estamos fazendo com o que nos acontece, né? Então, Sim, porque todos nós temos desafios, né? E o que difere é como cada um encara esses desafios, né? Talvez verdade. algo do mesmo tamanho uma pessoa vê como sendo uma pedrinha e outra pessoa vê como se fosse uma montanha, né? Então é importante isso. Nós abrimos o capítulo já trazendo uma frase de efeito do Mahatma Gandhi,
que é o futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. Então, por isso que o poder do agora é tão poderoso, porque se nós não estivermos presente no agora, então nós vamos comprometer até o nosso futuro. Porque então é bem interessante. Agora eu trago esse capítulo assim, de forma mais profunda. Uhum. Maraísa, eu posso dar uma pausa que depois a gente corta? É só um segundo. Tá, só um minuto. Aí tu fala um pouco mais. Aí tu... Ok, pode atender. Desculpa. Certo. Bloqueia seu som, por favor. Ah. Meu Deus. Não, tudo bem. Coloca aqui. Então, né, eu vou continuar aqui comentando. Ela teve que atender a porta. Algo que eu achei muito interessante, né, essa questão do poder do agora. E em cada, assim, o livro é bem estruturadinho. Ela faz um prefácio bem rico. Realmente, estou adorando a leitura dele. E eu vou explorar, né, eu vou aproveitar esse momento, explorar com ela aqui mais 3 capítulos, aí para não perder a graça, né? São 19 capítulos, e aí a gente vai dar uma passada geral, né? Para entender. Minha mãe já é idosa. Opa, peraí, desculpa aqui. Pronto. Aí, habilitei seu áudio. Auricleide está falando aqui, eu vou explorar aqui com você mais 3 capítulos, tá? Ótimo. Fica à vontade. Aí, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na página 75. Sim. Esse capítulo, nós trazemos a frase do Lao Tse. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Então, esse capítulo é muita embalagem e pouco conteúdo. Mesmo sem entrar no capítulo ainda em si, a gente já começa a entender a questão do amor. Faz todo sentido, né? Se existe muita embalagem, mas não existe conteúdo. O amor precisa de um certo conteúdo. Então, pouco conteúdo, mas muita embalagem. Eu falo um pouco desse momento mesmo que nós estamos vivendo com... Como é que eu posso dizer aqui? Nós estamos vivendo, de certa forma, uma sociedade descartável. Mas eu falo um pouco, trago assim um pouco do contexto, mas a ideia mesmo tem a ver com isso mesmo, com as expectativas que criamos, né, nos nossos relacionamentos, né? Eu até falo mais na frente que nós não devemos nos preocupar com vínculos ou com reciprocidade, que muitas vezes nós ainda temos um amor de reciprocidade, né? Eu faço, mas eu quero receber na mesma medida ou mais. Não é bem por aí. Acho que cada um só dá o que tem para dar. Ele não vai ser o que ele não é ainda. Então, eu falo um pouco de não termos muito essa preocupação, de esperar muito. O interessante é que o amor, ele é tão generoso, que o amor mesmo, ele não espera nada em troca. Ele não espera. Agora também, não amar a ponto de se machucar ou de se doar demais. No relacionamento, 50% é de responsabilidade para cada uma das partes. Então,
A gente deve investir também 50% do nosso interesse e sempre tá preocupado com essa reciprocidade, porque para não correr o mais interessante, você vai ler o livro e vai entender que cada capítulo puxa o outro, porque o poder do agora diminuiu o ego. As pessoas que não têm mais problema com ego, elas não estão atentas a isso. Elas vivem uma vida mais leve, elas se relacionam, mas sem essa preocupação de medir, como é que diz? Isso que a gente está falando aqui, é bem por aí. Aqui no primeiro capítulo você já fala da questão do amor a si próprio, né? Então, assim, como você disse, um capítulo vai puxando o outro, porque no primeiro você já fala a questão da gente se amar, é importante isso. E aí, então, agora eu fiquei curiosa aí, fala um pouco do amor de A a Z, já que surgiu da nossa conversa. Deixa eu dar uma olhada 101 aqui. Qual é o capítulo? 101. Na página 101. 101. Só para dar uma olhada, às vezes eu gosto de... A frase do Mahatma Gandhi: o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Sim. Então, esse amor de A a Z, eu falo um pouco, como é que diz? Eu já começo assim, dizendo que você e a sua forma de se relacionar com o próximo é o seu maior empreendimento. Então, o nosso, como é que diz? O nosso cotidiano, as nossas relações, está caminhando mesmo para isso, para ser algo assim palpável, algo real. Muita coisa assim, como aquilo lá, muita embalagem, pouco conteúdo. Não tem mais espaço, né? Assim, daqui para frente, eu não quero polemizar aqui, porque amor é algo tão pessoal, mas e também não falo de amor entre um homem e uma mulher. É o amor fraternal, porque até o amor entre um casal amoroso torna-se amor fraternal, um amor universal, um amor que cuida. Então, um amor que eles falam ágape, mas eu não me aprofundei nesse tema, não. Tá entendendo? Então, o amor de A a Z, pronto, vou falar aqui, tocar aqui num ponto interessante. Eu falo no vocabulário vivencial, que nós precisamos incorporar virtudes ao nosso vocabulário vivencial. Por exemplo, a virtude da humildade, do perdão, da gratidão. Por isso que eu coloquei o nome do capítulo, Amor de A a Z. Então, não sei em que capítulo... né? Isso. Não sei em que capítulo neste livro, mas eu proponho ao leitor, se ele achar interessante, a fazer um inventário moral. Aí eu falo também que, de repente, ele precisa fazer uma pesquisa para poder entender um pouco mais sobre cada virtude, até para ele ter mais discernimento, para poder se colocar uma nota de 0 a 10. Então, de posse desse inventário moral, nós podemos avaliar para si próprio, não precisa divulgar, não precisa expor a ninguém, só para si próprio. A pessoa tem uma noção do seu nível de amor, porque o desenvolvimento moral nos leva a amar. E o desenvolvimento intelectual, como é que eu posso dizer? Nós precisamos desenvolver o amor e a intelectualidade, né? São as duas asas que nos permite alçar voos altos. Então, mas é o amor que nos ajuda a desenvolver a nossa moral. Mas uma moral aqui, vamos dizer assim, uma moral
não é uma moral É mais ou cognitiva, menos, não é uma moral é mais ou cognitiva, menos algo assim. assim, né? Pode Amor e dizer. emoção andam juntos, né? Tem que ter o equilíbrio. Não adianta É, também, assim, é, ficar muito emocional, né? é, Descontrolar é, e aí acabar perdendo a razão, né? Então é. é importante O- ter esse equilíbrio e isso. procurar a plenitude, E né? você encontrou a Me palavra. corrija, Isso, você me encontrou a corrige. palavra, Maraísa, você encontrou a palavra que eu estava tentando lembrar, razão. A intelectualidade nos leva a desenvolver o racional, a razão, mas Uhum. o amor nos leva a desenvolver a nossa moral. E é interessante Sim. nós ampliar o nosso vocabulário vivencial. É muito difícil ser uma pessoa humilde, por exemplo. Humilde no sentido de não anotar as faltas morais de outra pessoa, não estar assim com aquele caderninho anotando, não sei Uhum. quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Ser humilde, você procurar ser um pouco mais humilde, não é fácil. E Realmente. o cotidiano, por mais que a gente saiba que precisa agir assim, por isso que amor é atitude. Inclusive, aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, eu quero fazer um convite a você, que é fazer parte da corrente Amor-Atitude. Essa Que corrente legal. já surgiu essa ideia da corrente, o livro, que inclusive será uma série de livros, esse aqui é o primeiro, e eu acho que são pequenas sementes, né, que nós, como é que diz? As pessoas que Está vão semeado. disseminando o amor de alguma forma, não só eu com esse livro, mas todos que estão empenhados em disseminar as sementes, os frutos virão a curto, médio e longo prazo, né? Os frutos, essas sementinhas, elas vão frutificar. E assim, nós não temos condições de calcular a colheita, ou então os frutos, né, dessas sementes. Uhum. Mas, antes que eu esqueça, né, eu convido mesmo que vamos lá fazer parte dessa corrente amor-atitude. É isso. Uhum. Uhum. Bacana. Tem um trecho do livro até que você fala mesmo essa questão de simplesmente amar e amor atitude, porque é ação, é colocar em prática, não é só ficar naquela coisa só do pensamento, só das palavras. Realmente Isso. é o dia a dia, como você já disse, em todo momento, a forma de olhar, a forma de conversar com a pessoa. Então, assim, todo momento a gente precisa. Igual, botando primeiro capítulo, a gente se ama e acaba transmitindo isso para as outras pessoas e, É, como consequência disso, recebendo de volta. é. Então, gostei muito desse convite da Corrente. Até me fez lembrar de um filme, né? A Corrente do Bem, Olha, que que, legal. que você já assistiu? Talvez tenha assistido, mas não lembro agora assim, de supetão. Mas eu acho que assisti. Acredito que É, sim. é, a essência assim, do filme mesmo é você fazer o bem para uma pessoa e essa pessoa fazer para mais três. E cada uma dessas três fazer para mais três. E assim vai. A É, corrente do bem, todo mundo fazendo bem. é, É, ações indefinidas, sei lá, trocar o pneu de uma pessoa, né? A pessoa está precisando de trocar um pneu, você para e ajuda. São pequenas é, coisas, pequenas ações, um bom dia, né? Quantas pessoas se alegram com um bom dia, né? é verdade. Então, é bem São interessante. são as pequenas ações
no nosso cotidiano que fazem uma grande diferença, né? A gente Verdade. não tem noção, assim, do poder realizador dessas pequenas ações. Verdade. Mais um capítulo. Esse aqui, o amor não aprisiona ninguém. Esse capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui, 107. Na verdade, nós começamos falando assim, no capítulo, que ninguém é de ninguém. Uhum. Então, o amor, ele é tão para você ver, as atitudes, né? A vivência mesmo no cotidiano. Então, é esse amor que aprisiona. E eu não falo aqui nem só de um amor, de um par amoroso. Falo a amizade, assim, até de amigos, o cotidiano que nós vivemos mesmo, que às vezes nós nos melindramos nos nossos sentimentos, mas o amor não aprisiona ninguém. Tem a ver, você vê, o ego tem muito a ver. Isso, nossa, desculpa, tem um cachorrinho que está latindo, mas Tudo bem. sempre tem um cachorrinho latindo, né? Eles ficam dá para te ouvir muito bem. Eles ficam calados, mas quando a gente começa a fazer um vídeo... Não, pode continuar, dá para te ouvir bem. Então, o amor não aprisiona ninguém. Então, batemos de volta na mesma tecla do auto-amor, né? Então, a pessoa que já aprendeu a se amar, ela é livre, ela não se sente presa a ninguém, assim, emocionalmente, como se fosse até uma carga emocional pesada, de prisão mesmo. Não, o amor não aprisiona ninguém. É mais ou menos nessa ideia assim, que a gente reflete, mas não é só o amor casal, vamos dizer assim, par amoroso, é também o amor, até a amizade, o cotidiano mesmo, que as pessoas se sentem magoadas nos seus sentimentos, às vezes até só uma questão de ego, às vezes a pessoa até entende errado, e ali cria um abismo intransponível no relacionamento de amizade. E não existe, o amor realmente ele é livre, ele liberta, ele não aprisiona. É mais ou menos nessa ideia que nós trazemos. Uhum. Mas o capítulo mesmo tem bastante conteúdo. Eu digo que amar é engrandecer-se. Falo mais um pouco. Pronto, falo que a ideia desse livro, na nota da escritora do próprio capítulo, eu falo que eu trago a reflexão do auto-amor, que o auto-amor é o princípio da cura, é o princípio da cura. Já justamente a questão de não aprisionar, mas primeiro a gente precisa se auto-amar. Porque faz todo sentido. Se nós vivemos 24 horas conosco, nós estamos mais próximos de nós mesmos. Então, nós precisamos começar a nos amar de uma forma mais generosa, com menos autocrítica, para realmente a gente ir construindo o amor numa base mais sólida, mais altruísta. E é isso. Uhum. Bacana. É algo assim, às vezes, a nossa mente mesmo acaba sendo nosso pior inimigo, né? Porque ela acaba que a autocrítica, né? A pessoa acaba se autocriticando tanto que acaba sendo o próprio inimigo dela mesma. Às vezes as pessoas nem pensam aquilo a respeito dela e ela está lá
se sabotando muitas vezes nos seus sonhos e tudo mais. E eu gostei muito, né? Até mesmo essa frase aqui: o amor é o antídoto capaz de curar a nossa vida. Então, assim, é a base de tudo. Qualquer coisa, né? Que a gente vá fazer. Você falou aí, esse livro realmente é indispensável à leitura. Não só porque foi eu que escrevi, não é por isso que eu falo. Quando você falou assim da mente, nós trazemos aqui o capítulo 5, Pensamento é Vida. Pensamento é Vida. Então, nós temos um capítulo todinho falando disso, que tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Dali cria o nosso emocional, cria tudo em si. Cria até doenças. A mente, infelizmente, ela cria até doença para o nosso corpo. Aí eu não queria deixar passar. Quando você falou em mente, você mais ou menos já estava entendendo que já vinha alguma coisa por aí. No sentido também da mente. Pois é. Aí, e aqui também, você fala, ó, esse livro é de leitura diária. E realmente é uma leitura diária. Principalmente se a gente for realmente fazer essa introspecção, como você disse, em alguns momentos tem algumas atividades. Então, assim, é um livro para a gente ler realmente refletindo e digerindo tudo que está compartilhado aqui, porque realmente é algo bem profundo, uma linguagem simples, né, bem legal. E a gente percorre toda a nossa vida, vai surgindo assim, vários momentos, vários flashes, e realmente, não é porque você é minha amiga, mas é algo que eu adorei mesmo, assim. Quando eu peguei o livro, eu pensei, Amor, Atitude, eu achei, né, falei, diferente esse título, né? Que legal, eu fui lendo, assim, como eu já disse, é algo bem gostoso, uma leitura bem introspectiva mesmo, e vale muito a pena. Deixa eu voltar aqui para você. Maraísa, desculpa. Inclusive, no livro, em um dos capítulos, eu falo que no futuro bem próximo, o amor será competitivo no mercado. Será uma ferramenta competitiva no mercado. Num futuro bem próximo. Então, a moeda de valor vai mudar. E o amor, finalmente, vai ocupar o seu lugar merecido, né? O seu lugar como é que diz? O seu lugar mesmo nas relações, na vida. É isso. Sim. Então, Sim, será realmente uma ferramenta competitiva. A pessoa que já está no grau mais adiantado de amor, ela vai ter mais facilidade, vai ter mais empatia, e vai até assim se comportar de forma melhor. Então, é algo que nós vamos procurar realmente estar desenvolvendo o amor, tá tendo um olhar mais atento, porque tudo nós só podemos sentir o amor, praticar o amor, quando a gente começa a experienciar este amor prático. Porque, assim, a reflexão que eu trago nesse livro é que eu trago que isso aqui está ao alcance de todos nós. Então, nossa essência é amor. Eu também não sou ingênua de achar que a pessoa vai ler esse livro e vai sair por aí. Seria muito bom, mas não é por aí. Até que a pessoa comece a incorporar. Ela mesma vai encontrar a metodologia própria dela, até porque questões de amor são assuntos pessoais, cada um tem a sua forma,
de expressar, de viver mesmo o amor no cotidiano. E essa troca da vivência, porque veja bem, todos nós estamos matriculados na mesma escola, que é a escola da vida. Então, nós todos, nós temos mais ou menos as mesmas necessidades, porque a escola é a escola da vida. Então, eu preciso vivenciar o amor no meu cotidiano, mas as pessoas com quem eu convivo também têm essa necessidade. Então, é uma via de dupla mão. Só basta que estejamos atentos para isso, porque as situações que se apresentam justamente para nos levar para o próximo nível, nos patamares do amor. Então, não é aquela, eu estou aqui, eu sou um peixinho fora d'água, sozinho. Não. O pensamento não é esse. As outras pessoas também estão querendo vivenciar o amor. Só que, então, se faz necessário que comecemos, que demonstremos esse interesse. Porque tem pessoas que são um pouquinho mais endurecidas, mas quando elas forem sentindo a verdade em tudo aquilo, sentindo acolhidos, sentindo-se acolhidos, eles vão trazer à tona esse manancial de amor que todos temos em nós, porque Deus ele colocou essa semente em todos nós. Ninguém é privilegiado. E é algo que todos... O mais interessante é que todos estamos no mesmo barco. Não existe aquela pessoa ali diferenciada, já nasceu amando todo mundo. Não é por aí. Nós todos estamos aprendendo, construindo o amor no nosso dia a dia. Às vezes magoamos alguém, mas aí já vamos refletir. E são esses erros e acertos que nós vamos aprofundando mesmo a vivência no campo do amor. É bem interessante estar mais atento a isso. Certo, só comentar algumas coisas que, à medida que você foi falando, foram surgindo aqui. A questão do livro, né? Livro, assim, sempre que a gente lê, a gente absorve algo, porque a cada leitura, mesmo sendo uma releitura, a gente está em outro momento, então acaba interpretando e absorvendo aquela mensagem de uma maneira diferente. E também esse outro ponto mais no final, é que, assim, quando eu mudo, o mundo muda. Eu ouvi em algum lugar, né? Então, assim, quando a gente muda, tudo muda. Não é que o mundo mudou, mas a gente mudou e passa a ver o mundo de uma maneira diferente. Não é o foco aqui do livro, mas, assim, aquele ponto de vista, assim, de uma pessoa deprimida e de uma pessoa extremamente feliz. É o mesmo mundo. Né? Mas aí a maneira como a pessoa absorve os acontecimentos, encara tudo, até mesmo a fisiologia do nosso corpo influencia nisso, né? Tem até um teste, a gente ficar com o ombro caído, cabeça baixa e começar a pensar coisas ruins, deixa um ambiente escuro, desperta um sentimento ruim. À medida que a gente estufa o peito, olha para frente, olha para o alto, deixa o ambiente claro, os sentimentos, as emoções, aquele sentimento de poder, de conquista, já é outro, né? Então muda muito. O mais interessante, só assim, talvez trazendo também essa reflexão, nós vemos o interessante da vivência do cotidiano que eu vou levar para as minhas relações a forma que eu me vejo e que eu vejo o mundo, que não necessariamente
às vezes não é a forma correta, mas é a forma que eu vejo. É a forma que eu vejo. Talvez uma visão limitada que como é que diz? Claro que a nossa visão é limitada, nós não abarcamos toda a sabedoria. Nós somos seres perfectíveis, mas nós não somos perfeitos. E mesmo a sabedoria é uma ciência evolutiva. Nós não temos 100% do conhecimento de toda a sabedoria. Porque a maior sabedoria é a sabedoria divina. E jamais nós seremos deuses. Jamais. Então, nós temos uma visão relativa, limitada ainda. E nós é que precisamos nos harmonizar com tudo isso. Nos harmonizar os nossos relacionamentos. É mesmo um aprendizado mesmo assim, passo a passo, assim, a gente vai crescendo no desenvolvimento mesmo, e no autodesenvolvimento. É bem interessante. Uhum. Ah, bacana. Então, Auricleide, nossa, assim, esse é um assunto que daria para ficarmos a noite toda falando sobre ele e tudo. Mas ele faz isso, né? E assim, o legal é que esse livro, né, você está disponibilizando aí para quem quiser adquirir, né? Deixa aí o seu contato, porque assim, é uma época muito interessante, que é o Natal, é um ótimo presente, Natal. E presentear alguém com amor e atitude será maravilhoso, né? Isso. Assim, o nosso livro, ele foi lançado aqui na Livraria Cultura, do Shopping Rio Mar, em Recife. O lançamento foi no dia 24 de novembro. Então, ele está disponível na Livraria de Recife. Mas, em todas as outras livrarias Culturas, o leitor pode solicitar que eles fazem entregas por malote entre as livrarias Culturas do Brasil todo. Então, existe a opção do leitor ir na livraria, porque futuramente, ele foi lançado agora, ele está quentinho, ele acabou de sair do forno, mas brevemente ele vai estar nas livrarias do Brasil, na Livraria Cultura, principalmente na Livraria Cultura, porque essa editora líder, ela trabalha com a Livraria Cultura. Então, existe a opção da pessoa solicitar na cultura mais próxima da sua casa, para que eles mandem buscar em Recife, através de malotes, que eles fazem trocas de livros. Eles sabem no sistema que tem na Livraria Cultura de Recife. Ou existe a opção de comprar pelo site online da Livraria Cultura. Eles têm lá a forma de frete. Então, a pessoa escreve lá Amor Atitude, aí já vem a ficha do livro Amor Atitude. Tem também a opção de adquirir esse livro pelo site da Editora Líder, www.editoralider.com.br. Aí coloca lá Amor Atitude, aí vem toda a ficha e os procedimentos de solicitar a compra, questões de frete. E também tem a opção, alguns que me seguem, vamos dizer assim, pode me mandar um e-mail para auricleidecarvalho@gmail.com, Auricleide Carvalho, Auricleide Carvalho, que é o meu nome, @gmail.com, porque aí a pessoa mostra o interesse que quer adquirir o livro, que eu tenho livros para vender também. E eu estou com uma promoção agora, no mês de dezembro, que a pessoa comprando comigo, eu pago o frete. Nossa, que bom. Envio para a pessoa. Aí, no caso, a pessoa pega o número da minha conta por e-mail ou pelo Facebook. Quem me segue pelo Facebook pode pedir por inbox. Aí eu envio o número da minha conta, a pessoa faz o depósito
manda o comprovante de depósito para mim, por e-mail ou por WhatsApp, de alguma forma, confirmando o depósito do valor de R$ 29,90. E então eu envio, pego o endereço da pessoa e envio para a pessoa. É isso. Bacana. Aí, então, eu vou deixar os seus contatos, os dados aí abaixo do vídeo. Caso alguém esteja, assista o replay, aí pega direitinho os dados aí, os sites, tudo. E vamos aí espalhar amor pelo mundo todo. Sim, uma outra coisa que ela, voltando àquele ponto, é porque, assim, você falou que o amor será a moeda do futuro, e já está sendo, já começou, porque várias empresas, nos processos seletivos, eles já observam essa questão. Não adianta ter um currículo enorme, mas chegar na hora da dinâmica, no dia a dia mesmo, a empatia, não souber conviver em grupo, aí já empatia. Outro ponto interessante que eu trago no livro é que, assim, que a pessoa que desenvolve um trabalho deve pensar que está desenvolvendo aquele trabalho para si mesmo. Porque a partir do momento que a pessoa vai trabalhando, vai desenvolvendo suas habilidades e cada vez mais vai estar em condições melhores de prestar melhores serviços. Então, isso aí já vai ser um diferencial competitivo. De repente, a pessoa pode até ser demitido se ele não tiver um comportamento mais adequado com essa nova realidade, né? Essa nova ordem social que como é que diz? Se desenha, né? Porque isso aí vai acontecendo aos poucos. As pessoas acham que não está acontecendo nada, mas quando se der conta, a mudança já ocorreu. E a pessoa é que vai ter que correr muito atrás para poder se adequar às novas realidades. Porque, até mesmo por uma questão de meio ambiente, eu falo aqui amor e ecossistema. Gente, eu recomendo fortemente que a pessoa leia esse livro, porque eu falo aqui também amor e ecossistema, amor e espiritualidade. Então, meio ambiente, os recursos são limitados e o nosso planeta é um só. Então, até mesmo assim, a dinâmica mesmo, o fluxo, até assim, de melhor administração dos recursos materiais e imateriais, os ecossistemas que se relacionam constantemente. Tudo isso vai obrigar, não é que seja obrigar, mas vai nos levar a mudar os nossos comportamentos, porque tudo é por uma questão de meio ambiente, ter um consumo mais consciente, e é isso, a mudança virá, porque é uma questão de meio ambiente mesmo, de sobrevivência no planeta, porque uma coisa interessante, quando eu estava pesquisando para escrever esse capítulo, os efeitos desse predadorismo não é daqui a 20 anos. Nós vamos ser vítimas de nós mesmos, porque os efeitos estão aí já, nessa porta. Então, essa tomada de consciência, mas assim, o livro é light, a leitura é bem leve, mas a gente traz assuntos sérios, assuntos atuais, que nós precisamos refletir e agir. A ação é primordial. Com certeza. É isso. Cleide, adorei muito você compartilhar aí a sua história, né? O porquê desse livro, a gente comentar sobre ele e é muito bom, vale muito a pena, é um ótimo investimento, porque, como eu disse, várias e várias vezes presentear, né? Vale muito a pena. Muito obrigada.
né? Boas vendas para você e vamos aí espalhar essa corrente aí do amor. Obrigada a você, Maraísa. Fiquei muito feliz em compartilharmos aqui esse momento, refletir um pouco, né? Assim, são meras reflexões, né? Mas que bom que podemos sentar, conversar um pouco, conversar um pouco, e é isso. Nós estamos à disposição para refletir um pouco mais e no futuro nós podemos fazer outro bate-papo de novo. Estamos à disposição. Muito obrigada. E também dar um beijo, um abraço para toda a tua audiência. É assim, alguém que conseguir estar conosco e reiterar o convite a convidá-los a fazer parte da corrente Amor Atitude. Muito obrigada. Muito obrigada. Continue acompanhando aí as nossas mídias sociais, entre em contato com a gente. Vou deixar abaixo do vídeo aí também os contatos, né? E vamos que vamos espalhar amor, empreendedorismo para todos os lados, porque é isso que o mundo precisa. Abraço, até mais!